cestas básicas e teve um vídeo da preparação. Vocês verem como é que a gente prepara a cesta, como é que entrega. Pois quem puder colaborar assistindo, ajuda bastante a visualização e a gente fala do trabalho para as pessoas conhecerem, tá bom? Então eu quero agradecer em nome da casa pela oportunidade. Então, como eu comentei, eu vou cobrir o palestrante Willy que não pôde vir. Nesse momento a gente vai agradecer. Que agradecer é reconhecer a Deus, nosso Pai. Jesus disse, Deus nosso Pai, de amor e de bondade. Que Ele também esteja bem em mim, Deus quer que Ele esteja. O nosso irmão Wagner, os irmãos que estão chegando, nós que estamos aqui, que vencemos primeiramente a nós mesmos para chegarmos aqui. Que a gente possa aproveitar a noite de hoje, que é uma noite especial. Uma noite como essa nunca mais vamos ter. Essa noite de hoje ela é única, então a gente possa aproveitá-la. E nossa vida, nossos pensamentos, nosso sentimento possa se transformando. E a gente, sendo permitido, possa estar aqui no dia de amanhã para servir sem ser servido. Pois servindo a gente vai aprendendo, vai crescendo. Vamos agradecer a oração que Jesus deixou para todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda a nos livrar do mal, que só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, capítulo 11, quase parei na caída, do item de 1 a 7. 11, amar ao próximo como a ti mesmo. É pequenininho, mas é complexo, é 2 folhas só. Quem aí já está amando o próximo como a si mesmo? É bom, né? Um dia a gente chega lá. Eu estava vindo no trajeto para cá e eu encontrei muitos faróis quebrados, muitas coisas assim, largadas no meio da rua. Daí você olha e fala assim, ninguém parou para chamar o CT, ninguém parou às vezes para tirar um cone da CT mesmo tacado no meio da rua. E às vezes você vai lá e coloca as pessoas olham e fala assim, fiz a minha parte. A gente está amando o próximo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem também, isso é uma forma de amar. Quem aqui já viu ou ouviu falar sobre pronto-socorrista? Tem os pronto-socorristas, bombeiro civil. Enfermagem faz o atendimento para pronto atendimento. Se alguém passar mal aqui, alguém for enfermeiro, se souber fazer um pronto atendimento de ressuscitação, salva uma vida. Por que eu estou comentando isso? Quando tem um semáforo da CET quebrado, muitas vezes tem uma ambulância não está tão longe de um hospital, e aqui tem um perto. E às vezes a ambulância está longe, está querendo passar, tem um semáforo quebrado, 99,9% das pessoas vão passar pelo farol, ninguém vai chamar a CT e falar, ó, estou perto do hospital, vou chamar a CT para regularizar o farol. Porque uma pessoa que eu conheço fez curso nessa área, o instrutor major brigadeiro orientou, falou, ó, você fez curso, agora você tem que ser um cidadão que zela pela situação. Se você sabe, se você está perto de um posto de saúde, em algum local público, que vai ter que passar uma ambulância, por código de moral e ética, você tem que chamar. Se tiver vazamento de água, por quê? Ele nos comentou, aí entra nessa aqui, amar ao próximo. Ele estava numa situação, ali referente próximo do hospital do servidor, tinham 3 faróis quebrados, a ambulância não conseguiu chegar a tempo, e a pessoa estava usando um procedimento para situação cardíaca. Tiraram de um carro, botaram no carro de passeio e entraram no hospital. Se não fosse carro de passeio, a pessoa tinha ido a óbito que tinha 3 faróis parados. Então, também é uma forma da gente conscientizar a gente. Se a gente vê um farol quebrado, vou pedir ajuda, por mais que seja chato. Porque se fosse a gente falar, pô, quem esse farol não anda, estou precisando chegar lá no hospital. Então entra nessa passagem aqui. Vou começar dizendo o seguinte. Esse evangelho, se a gente pegar ele aqui e olhar, a gente olha, vê e fala assim, é um livro como qualquer outro. Na verdade não é um livro como qualquer outro. Se você pegar esse livro tem cabeça, tronco e membro. É o Cristo em pé, em folhas. Tem Cristo falando e Cristo fazendo. Cristo falando e Cristo fazendo.
Quando está aqui, amar ao próximo como a ti mesmo, eu vou ler todos os tópicos desse capítulo. Ó. Amar, o maior mandamento, dai a César o que é de César, instrução dos Espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade com os criminosos. Aí você fala assim, criminoso? Eu não fiz nada de errado. Como é que a gente sabe? Às vezes quando a gente fala mal de alguém, a gente já está pecando. E é uma situação, é falta de amor com o outro. Porque se a gente pegasse alguém falando da gente e soubesse que foi a pessoa, a gente ia ficar bravo. Então é uma coisa que a gente tem que exercitar. No item 1, que são 6 linhas, só são 6 linhas, mas é o Cristo que está falando. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. Então Jesus, falando, calou a boca de um homem doutor da lei. Aí os outros saduceus, do mesmo grupo, que sabia da lei, se juntaram para conversar em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Se eles eram doutor da lei, vamos fazer uma pergunta para ele, saber se ele sabe mesmo a lei de Moisés. Porque se ele estiver seguindo a lei que não é de Moisés, a gente tem o direito de podê-lo à prisão. Naquela época existiam alguns tipos de tratamento que a gente pode falar. Não caridosos. A lapidação e entre outros. Então o que acontece? Quem era pego fraudando a lei, possivelmente poderia ter uma morte como essa, na frente de praça pública. Então eles desafiavam mesmo. Então o que eles fazem? Eles entram em conselho, vão conversar e um deles faz a pergunta. Uma pergunta capciosa. Imagina, você perguntaria isso para Jesus? E um deles, qual é o maior mandamento perante a lei de Moisés? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus e de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí eu estava comentando com vocês de amar o próximo. Então esse é o maior mandamento. Muitos palestrantes vêm aqui e a gente já ouviu essa palestra. Você se ama, você está amando o próximo, você está perdoando, porque não dá para você dar um passo para frente se você não der o primeiro passo. O primeiro passo é o esforço da gente trabalhar em nós. Eu erro, o outro também erra, mas eu tenho que prestar atenção nos meus erros, não nos erros dos outros. Porque é muito fácil, muitas vezes a gente fala assim, ó, fulano está errando. Aí eu ligo o meu retrovisor e olho no espelho e falo assim, você não errou hoje? A gente tem que prestar atenção nisso. Por quê? Aqui eles queriam pegar Jesus no erro. Aí qual é a segunda resposta? Que ele vai continuar explicando. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Vocês já imaginaram um local que sempre coloca na codificação de um mundo regenerado? Vocês imaginam como é o mundo regenerado? Já viram algum texto, alguma palestra, algum filme falando sobre um céu, um local bonito, está todo mundo em ordem? Eu vou fazer um paralelo, mas não tem nada a ver com o tema, mas é uma coisa com ordem. Eu conversei recentemente com uma pessoa que ela foi para a Disney. Nossa, foi num parque de diversão. Todo mundo que teve infância no Brasil, já é um pouquinho mais velhinho, já ouviu falar sobre o parque da Disney. E o que ela falou para mim? Fábio, eu fiquei horas para chegar lá, mas quando eu cheguei lá não me importei, fiquei 2 horas para pegar uma montanha-russa, 1h30 para comer, 40 minutos para ir no banheiro. A experiência já valia, porque estava tudo certo no lugar, todo mundo atendendo a gente. No plano espiritual superior, não é do mesmo jeito. Não são todos que estão lá à disposição para atender a gente. A gente fala isso por quê? Chico Xavier um dia estava bem doente. Aí você fala assim, como eu também estou. Ele estava. Agora imagine essa mesma situação.
Ele estava aflito e ele pediu para Bezerra de Menezes: Bezerra de Menezes, me ajuda, eu estou doente. Aí você fala assim, ó, Bezerra de Menezes entra pelaquela porta, chega perto de você e fala assim: meu filho, o que você precisa? Aí eu chego e falo assim: Bezerra de Menezes, eu sei que o senhor é médico, o senhor pode me curar, eu estou doente. Aí ele fala assim: eu tenho uma atividade com o Emmanuel agora, não vou poder te atender. É o Chico falando com o Bezerra de Menezes. A gente perde o Pontão de Oliveira, vai sempre alguém, às vezes pode ir ele. Aí na hora de fazer a prece a gente vacila. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, pagar uma conta. Esquece de fazer a prece. E o Bezerra sai. E ele pede ajuda para o Emmanuel. O Emmanuel chega, é um mandamento de caridade, está ensinando ele. O Emmanuel chega e fala: eu tenho que me encontrar com o Bezerra de Menezes. E ele também sai. E ele lá estava tristonho. E o que eu faço agora? E vem a irmã Celina. Para quem não sabe, é uma irmã da corrente de Maria. Ele vai conversar com Celina e fala: Celina, eu estou muito doente, olha a minha vista, está saindo esse escorrimento preto, vou ficar cego do olho, estou com problema com angina, estou tomando 15 comprimidos, preciso de ajuda. Ela fala: tenha calma, Deus está trabalhando. Mas ter calma como? Aí ela pega, ergue um pensamento, vai o pensamento que ele pede, chega nas irmãs da corrente de Maria, e chega em Maria. Aí chega uma resposta instantânea e fala assim: Maria manda dizer que tudo passa. Mas como tudo passa? Aí ele tem uma oração para isso. A dor passará, as alegrias passarão, as tristezas passarão, as felicidades desse mundo que a gente ganha com dinheiro também vai passar. Mas realmente o que vai ficar no final é Deus. Por que eu estou comentando isso? No maior mandamento, todo espírito que está acima da gente, já esclarecido, ele não faz nada sem respeitar a lei. A gente às vezes faz tudo de livre e espontânea vontade porque a gente quer. E a gente faz assim, ó. Quem aqui pega trem ou metrô, tem lá uma faixa amarela. As crianças têm vontade de fazer assim, ó. Que fio que é aquele ali? Vai pra cá, menino. O espiritual faz isso com a gente. O mentor vem aqui e fala assim, ó: vigia, faz pressa. A gente vai lá: que fio é esse? Eles não fazem nada sem respeitar a lei. Já pararam para pensar nisso? Respeitar a lei. E qual que é a lei? A lei é universal para todos. O espírito esclarecido, ele não faz nada sem respeitar a lei. Quando ele não sabe, ele vai fazer o quê? Vou chamar um superior para me ajudar. Olha, estou com dúvida aqui, o que vocês podem fazer para me ajudar? Porque nesse de amar ali, como falou na lição aqui, que a gente tem que comentar, é um mandamento. Por exemplo, ser caridoso. Quem aqui foi caridoso essa semana que passou? Não precisa falar, é só pensar. Será que eu fui? O meu chefe que atrasou meu salário? Ou alguma outra coisa? Estou comentando isso porque é uma situação que acontece. De vez em nunca a gente fala assim: estou trabalhando muito, estou ganhando pouco. Será mesmo? Quantos não querem a nossa vaga? Se a gente ficar desempregado, a gente fala assim: estou louco para arrumar um emprego de novo. E se a gente não conseguir um emprego? Eu falo assim: não é possível, alguma coisa que mandaram para mim. Não consigo arrumar um emprego. Então, quando ele comenta nisso, que amar a Deus é amar a Deus como o próximo, e ele resume em duas, é uma lição bem simples, mas de difícil aplicação, porque a gente é imperfeito. Nenhum de nós aqui tem asa. Aí você fala assim: anjo tem asa? É uma metáfora, é uma forma de linguagem muito antiga que existe na humanidade ainda, mas existe aquele, eu posso colocar, é aquele modo mitológico das asas dos anjos. Os anjos são espíritos que têm já a liberdade para voar. Quem de vocês aqui tem filho pequeno? Levanta a mão. Eu tenho 5 sobrinhos. Os 5 deixam os meus 2 irmãos doidos. Eu sou tio, eu só dou risada. Mas quando eu pego eles para brincar, eu falo assim: seu pai está brincando com você? Não, tio, só trabalho. Então vamos brincar com o tio aqui. Porque brincar com a criança é também instruir com amor.
Eu pego na orelha dos meus irmãos e falo assim: não está brincando com seu filho por quê? Quando ele tiver 18 anos, ele não vai lembrar de você. Porque não tem lembrança afetiva. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Você está plantando no outro. Olha o que ele continua dizendo aqui. E assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também para eles, porque é a lei e os profetas. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratem. Aí a gente escuta aqui, às vezes o palestrante coloca assim: se alguém me bater, eu tenho o direito de me revidar, não tem? Está no meu direito. Mas eu vou me revidar no outro como? Eu posso revidar no outro fazendo prece. Algumas pessoas aqui mais velhas, que não estão mais sentadas nessa mesa, são trabalhadores ainda que estão encarnados. Alguns deles já contaram alguns depoimentos aqui, muito antigos. Quando eu entrei aqui, um deles falou essa lição. Ele estava com uma situação de um enrosco com uma outra pessoa. A dirigente que está no quadro chamou o médico e perguntou assim: meu filho, por que você não ora por esta irmã? Como é que ela ia saber que ele estava com problema? Ele não estava orando? Ela tocou no braço dele e falou: pode tratar de orar pela essa irmã. Ele ficou quieto. Aí ele contou para mim o seguinte: ele falou, dona Adalgisa está falando, Antônio de Oliveira orienta ela, eu vou teimar. Começou a fazer pressa. Passou 2, 3 meses, ela chamou ele de novo e perguntou assim: parabéns, continua fazendo o que você está fazendo. Ela só não disse para ele eu continuar orando, mas falou: continue a fazer o que você está fazendo. Depois ele foi entender o que era isso. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma desavença com alguém, eu faço assim. Aonde eu vou, eu levo a pessoa. Vocês têm coleção de pessoas com vocês? Vocês colecionam algumas pessoas? Essa pessoa me desce. Eu vou pela direita, não é pela esquerda. Se ela entrar por essa porta, eu saio pelo telhado. Eu estou comentando isso porque a ciência já prova hoje. O que eu guardo fica. O que está no coração de vocês? Sério. Vocês já ouviram falar? O mentor chega aqui: meu filho, como está seu coração? Ele está vendo a cabeça das pessoas que você está guardando. Animal de estimação, o único que leva peso é elefante. Elefante leva 2 marfins. Aquelas presas de elefante. Por que eu falo isso? Porque ali são 2 dentes. Se tirar os marfins do elefante, ele fica banguela. Acabou a proteção do elefante, mas ele leva aquilo. Mahatma Gandhi tem uma frase que se chama assim. É uma frase simples: a pedra que eu atiro, ela volta. Mas em terra que todo mundo atira, o último também fica cego. Por que eu estou comentando isso? Porque ele leu esse livro aqui. Vocês sabiam? Ele foi o libertador da Índia. Se ele falasse assim, ó: a partir de agora todos vamos seguir o cristianismo, ele tinha força para fazer isso. A Índia se tornou um país cristão. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque já é um espírito esclarecido. Como é que ele ia mudar a religião de um povo que está mais de 5.000 anos lá? O que ele fez? Seguiu esses mandamentos. E quando chega aqui na parábola do Sermão do Monte, ele fala: se queimar todos os livros do mundo, se sobrar só esse livro, essa passagem salvaria muita gente. E qual que é a finalidade da doutrina espírita? É esclarecer as mentes e os corações. Eu estou comentando isso porque é a função dela. Se uma passagem dessa tocar o nosso coração e a gente já mudar uma atitude, já valeu a pena ter vindo na doutrina espírita. Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu deixei de ser espírita. Aí você se pergunta: como é que a pessoa deixou de ser espírita? Achei. A internet hoje tem de quilo. E tem espírita agora de modelo partidário. O Cristo não falou: eu vou criar um partido, certo? Cristo não fez isso. Mas tem hoje irmãos dividindo as coisas. Por quê? Eu não sei onde está escrito aqui, nem de trás para frente, de lado para o outro, que tem que ter uma divisão. Existe divisão de ideias. Então, quando você começa a dividir, você começa o quê? Partir.
não o pão, mas você começa a partir a ideia. Ele continua a falar aqui, ó, sobre o reino dos céus. Vocês sabem onde começa o reino dos céus? Já pararam para se perguntar? Onde começa o reino dos céus? É a escada de Jacó. O pessoal fala assim, ó, a escada que você vai subir, vai subir, vai subir. Vocês acham que eu vou subir? Quem aqui já subiu o primeiro degrau? Escada de Jacó. É um livro muito conhecido na doutrina espírita. Hoje a gente está em qual reino? Vocês sabem dizer? Existem reinos na natureza. Tem o princípio inteligente, que é Deus, Espírito e Matéria. Isso está no livro dos Espíritos. Só que a gente começa no princípio inteligente. Vai entrar por onde? Para o reino mineral. Aí você fala, essa pedra aqui pensa? Essa pedra não pensa, mas a energia que tem nessa pedra, ela é para sempre. Do reino mineral vai passar para qual reino? Reino vegetal. A planta pensa, mas a planta nos dá o melhor que ela tem para nos dar. E ela não perguntou, olha, para sair a rosa, você está me cortando toda. Quem falou para você fazer isso? E a gente poda a roseira para ela dar rosa. Aí do reino vegetal vai para qual? Reino animal. Cachorro pensa. E gato pensa? Por que eles ainda não pensam? Eles não têm desenvolvido essa parte deles. É o lóbulo frontal. Eles não pensam para a frente. Eles pensam agora. O pensar que eu vou colocar é assim. Eu sou um animal que tem que comer. Tem que reproduzir. E tenho que me defender. Como é que ele vai pensar no futuro? Ó, vou comprar uma casinha maior. Arrumei uma cachorrinha, vou ter 3 filhos. Eles não pensam. Só que quando passa do reino animal, vai entrar na nossa era desse corpício que a gente tem. Imaginaram como é que era a nós há 200 mil anos atrás? Tem lá o homem da Pangeia. Né? E hoje a gente está aqui, num corpo desse. Como é que vai ser a nossa próxima encarnação? Num mesmo corpo como este? Não. Quem quer nascer mais alto? Tem gente que fala assim, eu quero nascer mais bonito. Ah, então você já é bonito, você quer nascer mais? Às vezes a gente não agradece por isso, porque a gente às vezes não para pensar. Quando a gente estiver evoluído, a gente vai largar isso aqui, ó. E a gente vai poder passar por essa porta sem chave. Está vendo ali no quadro? À minha esquerda, quem pode ver, Jesus está batendo numa porta. Essa é uma porta aí fictícia. Essa porta é aqui, ó. Eu não aceito mudar. E ele fala assim, amanhã eu volto. E ele vem no outro dia e fala assim, posso entrar? Estou triste, não quero conversar com ninguém hoje. Bate a porta na cara dele. É falta de caridade às vezes com a gente. Então o reino dos céus vai começar, para vocês sempre lembrarem isso, está no livro dos Espíritos. O reino do céu começa no nosso coração. Onde está o seu coração, está lá o seu tesouro. Porque hoje o homem mais rico da terra pode morrer. Como o homem mais pobre da terra também pode morrer. Mas quem for mais rico de bons sentimentos, talvez entre no céu primeiro. Quem que vai entrar primeiro? O mais rico ou mais pobre? A gente entrega a marmita. Vocês podem olhar os vídeos aqui. Vamos conversar com muitos irmãos lá. E eles falam assim, obrigado, eu já comi. Desce a rua aqui, tem 4. Ele podia pegar para ele e ficar quieto. Opa, vou levar uma para mim aqui, está tudo resolvido. Tem uns que falam assim, eu não quero, obrigado. Tem uns que falam, vocês são espíritas? Tem uns que falam assim, faz uma oração para a gente, eu não quero a comida não. Faz uma oração. Jesus está vendo, você imagina, nós estamos saindo na equipe de Jesus. Então quando a gente falar sobre o reino dos céus, vou ler aqui para a gente ganhar esse entendimento. Ó. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas aos seus servos. E tendo começado a tomar contas, apresentou-lhes o que devia 10.000 talentos. E como não se tivesse que te pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, e a sua mulher, e os seus filhos, e tudo que tinha, para ficar pago a dívida. Você imagina um rei que fala assim, você não tem como me pagar? Eu vou vender você
sua mulher, o seu cachorro e sua casa. Aí quando me pagar, eu te dou a notinha fiscal. A gente pode falar hoje, estou comentando. Mas aqui ele está dando esse exemplo, que esse rei mandou vender tudo. Então, você me paga, você me paga. Aí o que acontece? Ele fala assim: tenha paciência. Porém, ao servo, lançando-lhes aos pés, suplicava esse rei: clemência, eu estou devendo, eu sei que vou pagar. Tenha paciência comigo. E às vezes a gente sabe de alguém que deve pra gente, a gente fala assim: não aguento mais de cobrar, ele não me paga. Então ele estava pedindo clemência para esse rei. Então ele diz: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Então o Senhor compadeceu daquele servo, deixou-lhe livre e perdoou-lhe a dívida. Você imaginou? Quem está devendo muita grana aí? Não precisa falar muito não, é só pensar: estou devendo? Não estou devendo, posso dever daqui 5 minutos. Chega um cobrador na minha casa e fala assim: ó, a senhora pagou lá as casas da Bahia, só que o comprovante não caiu. Pode acontecer. Mas a Casa Bahia não vai dar clemência para a gente. Ela vai mandar o Serasa bem atrás. Mas esse rei aqui, ele deu clemência. Você imagina? Daiane, vai vender a sua família toda e tudo que você tem para pagar a dívida? Você ia deixar? Fala: não, eu vou pagar, não vou deixar vender minha mãe, não. Nem meu pai, nem meu irmão. Só que esse rei, ele dá clemência. E ele fala assim: pode ir. Eu dou a clemência e consigo o perdão da sua dívida. Aí esse servo, tendo saído este servo, encontrou os seus companheiros que lhe devia com 100 dinheiros. Encontrou um companheiro: opa, estou devendo lá, o chefe me deixou ir embora, não estou devendo mais, mas eu encontrei quem me deve. Já pararam para pensar nisso? Vocês pagaram algum cara ali, mas tem alguém que deve para vocês. Tem gente que me deve. Aí você fala assim: se não puder me pagar, vai fazer o quê? Antes ele do que seja eu. Pode acontecer. E esse irmão encontra outros irmãos, e um desses está devendo para ele. Aí o que ele faz? Lança-lhe a mão na garganta e asfixia. Aí pega o camarada assim: você me paga hoje, ou você vai ver quem eu sou. O rei, o Senhor, não soltou ele antes? Não deixou ele ir embora? Não falou: pode ir, quando você tiver condição você me paga. O que ele fez? Ele pegou na pescoço de quem está devendo para ele e não teve clemência. Aí o que acontece nessa situação? Um guarda estava ali, viu aquela situação e fez o seguinte: essa pessoa lançou o homem ao chão com força e dizendo: tenha paciência de mim, eu sei que eu te devo, eu quero te pagar. E ele falou assim: porém ele não entendeu, retirou-se e fez a meter-se na cadeia. Mandou entregar: está devendo para mim? Mandou o guarda cobrar ele. Só que esse mesmo guarda, sabendo da situação, fez o quê? Ele foi chamar o rei. E o que o guarda fez? Vocês imaginam o que o guarda fez? Vocês não imaginam o que o guarda tenha feito? Quem aqui que tem carteira de habilitação? Levanta a mão. Vai falar: ó, o seu marronzinho, desculpa aí, era só 5 minutos. O senhor me libera? Aí ele fala assim: ó, não posso, tá nada aí. Pô, me libera aí. Aí com um jeitinho brasileiro a gente consegue às vezes dar um café para ele, ó, toma um café lá. Aí se ele é cumpridor da lei, ele fala: não. Vocês sabiam que esse tipo de funcionário, ele é muito importante para a cidade, porque tem muitas vagas assim, ó, um quadrado, um azul e uma cadeira de roda, um idoso. Aí tem sempre alguém que está com pressa e fala: é 2 minutos. Aí o idoso não para. Eu não falei do semáforo da CT, que fica amarelo? Olha o barulho. Quem será que é? É um policial ou um bombeiro? Isso eu nunca vou esquecer. Porque a gente tem que ser cidadão antes de mais nada. Então isso também é amar ao próximo. E esse homem pega no pescoço da pessoa, joga ele no chão e não tem perdão. E humilha ele na frente de todo mundo.
Aí o que acontece? Então se fez se vir até o Senhor, foi entregado. Você não fez isso para ele? Então vamos entregar ao Senhor isso. E o que esse homem fez? Foi levado ao seu Senhor. Quando chegou no seu Senhor, o que o seu Senhor fez? Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque vos fizesses isso, e rogando isso a ele, não devias a mim? Logo, não se compadeceu do outro, do teu companheiro, assim como eu também compadeci de ti. Então o Senhor compadeceu-se do que devia, libertou ele, libertou a família. Ele sai alegremente, não estou devendo mais, estou limpo no Serasa, posso fazer uma dívida nova, vou comprar em 10 prestação. É uma metáfora que eu estou comentando. Ele encontra uma pessoa que estava devendo para ele, pega no pescoço, joga no chão, humilha na frente de todo mundo. O que aconteceu? Pessoal, fecha os azuis, pode subir, por favor. Ele pega e joga essa pessoa no chão. Aí ele é levado ao rei. O que o rei faz? O rei vai cobrar satisfação e fala para ele: você foi abençoado por mim e fez isso com o seu irmão? Servo mau e mal agradecido. Assim também você será tratado. Por que ele fala isso? Cheio de cólera, mandou o seu servo que fosse entregado aos seus algozes até lhe pagar toda a dívida. Então essa pessoa estava devendo, foi concedida a graça de ser abonado, de não pagar mais a dívida, mas ele foi cruel com o próximo. Muitas vezes a gente é abençoado por alguma coisa e às vezes a gente não percebe. Isso é um mandamento muito sério. Você fala assim, ó, se Deus quiser, eu queria melhorar minha saúde financeira para ajudar o Senhor, ou se não, ajudar a CD, ou ajudar algum lugar, casa de velhinho, comprar fralda para criança que não tem condição. E a gente recebe, mas tem alguém sempre precisando. Ele continua falando aqui, ó, amar ao próximo como a si mesmo é fazer aos outros como quereis que vos fizesse. Eis a expressão mais completa de caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomado como a medida que se deve fazer aos outros. O que deseja para si mesmo? Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgente, benevolência e devotamento do que para com o que nós damos? A prática desta máxima leva à destruição do egoísmo. Então o que é egoísmo? A gente só pensa na gente. Então fala assim, ó, fui beneficiado, beleza. Exemplo, eu quero ter muita saúde, mas alguém fala assim, ó, você tem um tempinho para mim, eu estou com problemas de saúde, você pode me ajudar? A gente pode ajudar a pessoa uma vez, duas, três, e se for um mês, um ano? Tem gente aqui, eu já escutei histórias de pessoas vindo aqui em outros locais, falando assim, ó, fui ajudar uma pessoa, fiquei uns quase 3 anos, até a pessoa desencarnar. E ela lá dava banho, cortava o cabelo. Você imagina isso no céu? Eu falei que começa no coração? Quem é o rico que vai morrer e vai para o céu e quem é o pobre que vai morrer? Tipo? Que a gente aprenda a pensar assim. Como é que eu poupo todo dia? Sendo útil todo dia. Todo dia que você é útil, você poupa. Ele fala que a prática dessa máxima leva à destruição do egoísmo. Quando os homens se tornarem como noutras normas de conduta, com base em suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Então o que ele está falando aqui? Quanto mais as pessoas se esforçarem a fazer essa parte, com certeza, como se fosse um pingo d'água no mar. Se cada um colocar uma gotinha lá, a gente ajuda o mar a ficar mais rico. Então é um processo que ele fala aqui, é a nossa gota. Nós somos a história do passarinho. Está pegando fogo, mas aí o outro fala assim, mas você vai apagar o fogo? Mas se eu não pôr minha gotinha lá, eu não estou ajudando nada. Aqui é o outro item, dar a César o que é de César. Será que a gente está dando mais valor aos Césares do que ao outro César?
Por que eu falo isso? Porque na moeda antiga, no sestércio, chamava sestércio aquela moeda, tinha um lado do César e no outro lado tinha o César. Eu vou ler aqui só para a gente entender essa passagem. No item 5 do Evangelho, no capítulo 20. Amar ao próximo como a ti mesmo. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe aos seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se tem tal mácula contra ti, porque não levas em conta as pessoas e os homens. Dizei-vos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo ao César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe perguntaram: Veja. Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e essa inscrição? Responderam para ele: É de César. Então ele disse, Jesus: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e deixando-se e retiraram. O que acontece nessa passagem aqui? Eles vão fazer o teste. Se você for hoje em Israel, se você conversar com alguém que está usando um kippah preto e um chapéu maior, lá, eles estão no Muro das Lamentações, até hoje, naquele grupo, naquela sinagoga, com qualquer sinagoga do mundo, a coisa que mais o judeu odeia é pagar. Você fala assim: o povo assim. Agora você imagina, tomara que não aconteça isso, mas os tributos vão chegar e o Brasil vai se tornar o país que mais vai pagar imposto no mundo. Você imaginou? Você não tem um governo, você tem um sócio. Para o judeu, ele tinha um problema. Ele estava preso numa situação que ele tinha que pagar. Não era nem o que ele tinha que pagar por mês, era o mês, o tempo da colheita, o fim do ano, o pedágio, só pagava. E eles odiavam isso. Por quê? O dinheiro não ia para eles. Iam para quê? Para construir aqueduto, fonte, termas, para os romanos desfrutar da cidade. Para vocês entenderem, existe um centurião romano, que também está nesse evangelho. Jesus faz a citação dele, fala assim: homem de grande fé. Tem tanta fé este homem, que ele fala assim para Jesus: eu sei que o Senhor é mestre. Eu sei que só no seu pensamento, na sua palavra, o meu servo pode ser curado. Agora você imagina o Pedro olhando para o Tiago olhando para o Pedro. Por que ele não veio falar com a gente? A gente está tentando fazer a coisa certa, foi falar algo óbvio. É uma lição para a gente aprender. E esse homem era caridoso. Na história de Jerusalém, se vocês pegarem assim, informações desse centurião, ele existiu mesmo. Ele fez muitos benefícios para a sociedade lá. Mas vocês sabiam que ele era judeu? Para ele não se tornar escravo, ele se passou por romano e ganhou um documento romano e pôde se alistar no exército de Roma. E quando se tornou um centurião, o barco dos panos, ele ajudava a população lá. Põe água aqui, faz um aqueduto ali. Não pensou nos 10% da empreiteira, não. Não, falar assim: da empreiteira eu vou ganhar 10% e eu vou ganhar uma graninha nisso. Então ele fez muito isso. Por quê? Tinha que pagar o imposto mesmo. Olha a resolução que ele coloca aqui, ó. Questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância que haveria que os judeus, transformando em motivo de horror o pagamento de tributo exigido pelos romanos, levantavam o problema religioso. Numeroso partido havia se formado para rejeitar o imposto, o pagamento do tributo, porém, era para eles uma questão irritante de atualidade.
sem que o perguntassem, foi feita essa pergunta para Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido, mas essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra eles as autoridades romanas ou aos judeus dissidentes, porque dentro do povo hebreu tinha os zelotes, e tem um irmão que chama Simão Zelote. Esse irmão fazia parte de um grupo dissidente, e o responsável por ele era Judas Iscariote. Ele fazia de tudo para o povo se rebelar, falava assim: nós não podemos mais pagar tributo, nós temos que pegar todo esse dinheiro, fazer armas e derrotar os romanos. Você imaginou? Falar assim, o United States hoje, fala assim, pode vir que eu aguento. Os caras bateram o pé, os caras já pulam para a Argentina e pulam para o mar. É possível. É que Jesus veio falar: meu reino não é deste mundo. Se eu acredito que não vou morrer, então eu vou para onde? Se eu acredito que não vou morrer, vou viver para a vida eterna. Então eu não vou ficar juntando coisas que o ladrão rouba e atraça roubo. Mas aqueles que ainda não entendem vão fazer disso. Então, aqui para fechar, para vocês entenderem isso, do item 7, que é o que o palestrante também teria que fazer, essa máxima, dar a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumido de uma forma prática e usual, deduzido de uma circunstância particular. Então, essa era uma circunstância particular. Os judeus queriam ter liberdade. Mas vocês sabiam, isso está em Isaías, o profeta. Em algum momento, Isaías foi conversar com Davi, e Davi estava no rompante de invasionismo. Hoje está em moda, o pessoal quer invadir outra terra do outro, fala: o seu país é meu. Isaías avisa e fala assim: ó rei, se vós invadir a Babilônia, vós cairá em desgraça, e seremos cativos por 400 anos. Não aconteceu o cativeiro de 400 anos? Ele foi avisado: se passar da faixa amarela, vamos rodar. Ficaram 400 anos presos. Pode falar. Então, por que eu estou comentando isso? Porque foi um aviso. Então, ele fala aqui, era uma situação particular. O que ele comenta aqui? Todo o ensinamento de Jesus é um princípio geral. Por que um princípio geral? Porque ele está de uma forma explicando assim: olha, se um der a mão para o outro, dá para atravessar a rua com segurança. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. A gente não tem toda essa liberdade. A gente ainda está mais para o cachorro do que para o anjo. Tem um palestrante que chama André Marusso, da Rádio Boa Nova. Ele fala que sim, se nós desembarcássemos agora em Vênus e viesse uma caravana nos receber, a gente não se ia se reconhecer. A gente ia achar que eles eram feios e a gente era bonito. A aparência é diferente. Só que lá a gente ia ser as antas daquele planeta. Você imaginou o orangutã? Ele falou assim: nossa, ele sente raiva. Como é que é isso? Eu não sei o que é isso. Ele sente ódio. Lá onde eles moram, eles têm bombas nucleares. Eles têm mania de invadir a terra do outro e falar que é dele. Isso está no livro de história. Naquele povo, nessas raças, eles já passaram por isso. E são espíritos mais esclarecidos que nós. Então, o que ele fala aqui para a gente fechar? Jesus condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses, e prescreve a respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Entendestes esse cumprimento dos deveres contraídos para com toda a família, a sociedade, a autoridade, bem como para todos os indivíduos. Um dia a gente vai chegar a isso. Quem assistiu o nosso lado aqui, levanta a mão. O filme mostra isso. Quem reparou no filme? Tem uma cena lá que todo mundo está arrumando o jardim. O André Luiz vai chegar na casa do Lísias. Venha receber minha família. Venha jantar com a gente.
E o que eles vão comer? Sopa. Mas antes de entrar na casa, no filme não mostra? Estão lá no jardim, nas veredas das ruas, cuidando. Todo mundo, todo vizinho cuida do jardim do outro. A gente não fala assim, fica de olho na sua horta, tá de olho na horta do outro, mas lá todo mundo está fazendo. Alguém ficou sabendo que tinha alguém lá batendo carteira? Olha, o nosso lado está terrível. O pessoal aqui está aprontando, mas no livro tem. No filme não mostra. No livro do capítulo 8 ao capítulo 12, imaginaram isso? O governador de nosso lado tem 72 ministros. Desses 72 ministros, vezes 2, são assessores dos ministros. Ele sozinho teve que esperar 30 anos do nosso tempo de relógio para deixar a cidade em ordem. Porque tinha pessoas falando assim, desencarnei, estou no nosso lar, eu quero carne. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ele esperou 30 anos, está no livro, pediu auxílio para a união divina, e a união divina falou, paciência. Porque nem todos aceitavam a sopa. Você viu no filme? A sobrinha do Lísias fala assim, eu estou cansada desse papinho de família, eu quero voltar para a terra. Será que a gente não fica assim? Estou cansado dessa família. Ontem eu fiz 2 atos caridosos para comer. Fui visitar meu pai, que o meu pai falou assim, vem almoçar na minha casa, sim senhor. Quando eu saí daqui, Lécio. E depois, volta das 5 horas, eu fui visitar meu irmão em Perus. Cheguei lá, minha sobrinha me deu um abraço. Aí meu irmão falou assim, como é que ele chama? Juliano. Aí vai falar meu nome? Titio. Eu fiquei feliz. E eu fiquei mais feliz, porque eu fui fazer um ato caridoso. Fui visitar os meus irmãos. Estou praticando o exercício da família. E é uma forma que a gente pode fazer. Agora, terça-feira, se Deus quiser, eu vou visitar meu avô. Meu avô está para completar 97 aniversários. Eu falo, ô vô, que Guaraná é esse que o senhor toma? Vou tomar também. Fiz 46 para chegar nos 97, já Guaraná. E é um homem que não bebia e nunca fumou. Ele fala assim para mim, a única coisa que eu fiz, Fábio, até os 93, dos 12 aos 93 anos, foi jogar dominó. E começou a pandemia, ele começou a ficar com dor no joelho, ele não pôde mais sair. Então imagina, até 93 anos, pegava o dominó dele e ia jogar. Então assim, ele também fazia um ato de caridade com os outros que estavam lá. Então faz parte desse processo aqui, a gente se reconhecer. Aí você imagina o mentor falar assim, como é que está seu coração, meu filho? Coração. Eu não fui no médico. Ah, tem que ir no médico. Mas como é que está o seu coração, no seu sentimento? Você está triste por quê? Você está magoado por quê? Você está com raiva por quê? O porquê? Os porquês de Paulo. Quem não conhece, procura na internet, dá um Google, coloca lá. Os porquês de Paulo, do professor Adão Nonato. Ele fez um livrinho que chama Os Porquês de Paulo. Eles vão gostar. Ele tirou todos os porquês das epístolas e das cartas de Paulo e resumiu num livro. É sensacional. Quem puder ler, vai gostar muito, tá bom? Vou encerrar aqui. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Os irmãos vão continuar dando um passo lá. Vou pedir para todos entrarem em boas vibrações, bons pensamentos. Pensar em quem vocês querem que receba uma gotinha de luz. E quem também não pode chegar, que também esteja bem. E quem vai assistir essa palestra depois, pode assistir as outras, compartilhar no canal. Porque a gente faz com muito amor. E o irmão que não pôde vir aqui hoje, o Willi, acho que é que ele esteja, que Deus abençoe ele também. E assim seja, graças a Deus. Amém.